Olá, olá. Vamos ver se estamos ao vivo já. Acho que sim. Bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes. Aqui cabe todo mundo que tem bom coração, como diz a música da minha amiga Raíssa Fayet. Já estamos ao vivo. Oi, pessoal. Tudo bem? Alexandre, né? Alexandre Terreire, Alisson, a nossa querida Márcia Carneiro Leão, com quem fizemos uma live outro dia, Matheus, tudo bem? Elsa, Batistel, Sônia, sejam todos bem-vindos. Vamos esperar então a nossa convidada de hoje, a doutora Patrícia Bianchi, com quem a gente vai ter a alegria de bater um papo aí sobre justiça ambiental e as questões de gênero. Que bom, sejam bem-vindos. Obrigada, Ali. Boa noite, eu agora falo bom dia, boa tarde, boa noite. Que bom. O Matheus está dizendo aqui, vamos ter uma palestra mais tarde, estou ansioso. Então, pessoal, eu vou fazer uma palestra a convite da professora Maria para os alunos da OPET. Que bom, eu fico muito feliz com o convite, muito honrada. Bem-vindos então, Alessandra, Elden, Haroldo. A Patrícia Bianchi está aqui. Que bom, já vamos convidar a Paty para a gente começar a conversar. Deixa eu achá-la aqui. O Alisson, boa noite, professora Alessandra. Gratidão pela generosidade de compartilhar o seu conhecimento conosco. Imagina, gente, eu mais aprendo do que qualquer coisa, né? Mas eu fico muito feliz. Obrigada, Alisson. E vamos ver, a Patrícia está entrando, a minha mãe entrou aí. Oi, mãe. Matheus. Oi, Márcia. Luciane Trípia. Vamos ver o que aconteceu que não deu certo. Vou tentar chamar a Paty de novo, porque não deu adicionar. Vamos ver. Acho que agora vai. Tudo bem, Lu? Então, tá conectando. Aê, Paty, você só tem que virar seu celular, amiga. Tá me ouvindo? Meu Deus. Vamos lá. Tudo bem? Vou virar aqui, vou tentar. Peraí. Senão a imagem fica de cabeça para baixo. Opa. Não tem problema, não se preocupe. A conversar. Tudo certo. Opa, vamos tentar deixá-lo aqui, porque aqui é vermelho agora. Deixa eu ver se dá. Tá ótimo. Tá me ouvindo bem, querida? Peraí. Opa. Tá ótimo. Acho que ficou bom. Tô te ouvindo bem. Que bom, que ótimo. Oi, Matheus, todo mundo que chegou aqui. Paty, minha amiga, seja bem-vinda. Quero ter você aqui conosco. Obrigada. Pode mexer aí, a gente espera, não tem problema. Enquanto isso, Paty, enquanto você arruma aí sua câmera, eu comecei as minhas lives por conta da Covid, a violência contra as mulheres disparou, e eu não sabia o que fazer para ajudar as mulheres e resolvi as lives, porque assim as minhas amigas mulheres que são protagonistas em suas áreas de atuação, para compartilhar o conhecimento e com isso a gente empoderar cada vez mais as mulheres. E é por esse motivo que você está aqui, porque você é uma das mulheres poderosas que eu conheço. E, infelizmente, eu sempre deixo registrado o número de mortos pela Covid. Hoje, dia 5 de agosto, nós temos 96.326 mortes. E é muito triste, não são só números. Então, eu sempre deixo registrados os meus sentimentos em relação a todas as vítimas. Mas, enfim, e eu sempre faço algumas homenagens, se você me permite, Paty. Hoje eu queria fazer uma homenagem para um grupo de mulheres que fazem a nossa vida muito mais feliz, que são as domésticas, as diaristas, as babás, as cuidadoras, essas mulheres que cuidam dos nossos lares para que a gente também consiga estudar, trabalhar, produzir, e elas são as nossas irmãs aí que estão na luta e na labuta, como se diz, né? Então, eu queria deixar registradas essas questões. Pronto, deu certo nossa câmera aí?
Deu tudo certo. Boa noite, Alessandra. Boa noite a todos. Eu gostaria de dizer que eu fico muito honrada pelo convite, não só pelo sucesso, né, que os seus eventos estão fazendo, das pessoas que estão comparecendo e contribuindo para a temática, mas também porque, para quem não sabe, a Alessandra ela é extremamente querida, não só no âmbito acadêmico, né, e reconhecida pela competência, por ser uma pessoa extremamente delicada, mas também fora, né, do âmbito acadêmico. Então, eu fiquei muito feliz quando fui convidada para estar aqui contigo hoje nesse bate-papo. Que alegria ouvir isso. Muito obrigada, gratidão. Eu fico feliz, fico lisonjeada. Bondade sua por você ser minha amiga. Mas estamos aqui para aprender juntas, para compartilhar o conhecimento, para empoderar cada vez mais as mulheres, né, Paty? E esse tema, a gente vê, existe muita desigualdade de gênero no Brasil, né? A gente vê a própria questão política, é assim, nós somos 54% da população e menos de 15% das mulheres exercendo cargos políticos. Mas não só nesse ponto, né, em vários outros pontos da atuação da sociedade. Daí, se você quiser, então, a gente pode começar a conversar. E eu gostaria de lhe perguntar, assim, se você acha que isso é uma eventualidade ou se esse é um padrão cultural que a gente precisa lutar para combater, né? E aí, pessoal, quem está chegando aí, quiser deixar seus comentários, muita gente chegando, dando oi. Obrigada a todos e todas que estão aí. Paty, e aí, essa desigualdade toda, ela é cultural, um padrão cultural, ou é uma mera eventualidade? O que a gente pode falar sobre isso, por favor? Bom, eu vou tentar desenvolver um raciocínio aqui, porque ainda hoje essa é uma questão complexa no âmbito da nossa sociedade. Ela não é complexa só para homens, né, em termos de aceitação, mas mesmo para as mulheres. Então, eu acho que a gente precisa ter alguns dados para saber com o que a gente está lidando. E a desigualdade entre mulheres e homens, hoje, elas estampam muitos relatórios e trabalhos no que tange as pesquisas relacionadas a gênero. Elas não estão tão, assim, vistas nos jornais cotidianos, apenas quando existe, assim, uma violência, e normalmente uma violência física contra a mulher. Né? Mas se você for um pouquinho, assim, nos relatórios do IPEA, do IBGE, da ONU, enfim, do Oxfam, a gente começa a perceber realmente que tipo de desigualdade que nós convivemos. Então, a desigualdade de gênero, ela não é uma novidade. Tampouco ela se apresenta como uma marca exclusiva do mundo contemporâneo. Paul Singer, por exemplo, que foi um estudioso nesse assunto, ele afirma que a subordinação das mulheres aos homens decorre de preconceitos seculares, né, contra a capacidade e inteligência das mulheres. Ele fala que, por exemplo, que as tradições, frequentemente alicerçadas em normas religiosas, destinam mulheres às atividades domésticas, ao passo que os homens, supostamente mais aptos, né, caberia a subsistência da família. Aí a mulher, num processo histórico, ela é tida como naturalmente dependente do homem, ao qual ele deve obediência, devoção e lealdade. E essas noções, elas são, agora até explicando para nós mesmos de uma forma, né, elas são internalizadas por homens e mulheres e que aprendem desde cedo observando os comportamentos dos pais e outros membros da família. O fato é que ainda hoje homens e mulheres, eles não formam, né, grupos homogêneos, e aí eu começo a responder a pergunta da professora Alessandra. Né? Para melhor entender suas dinâmicas, então, é importante analisar a interação com outras dimensões, grupos e categorias. Por exemplo, verificar a questão da idade, religião, escolaridade, etnia, status de cidadania, assim como mulheres ou homens que vivem em áreas urbanas ou rurais, né, que são intersecções que influenciam na análise de gênero e devem ser contrapostas sempre que for analisar situações relativas a esse tema. Agora, só trazendo alguns dados, né, para essa questão, o documento Retrato das Desigualdades de Raça, do Instituto de Geografia e Estatística do IBGE, revelou que as mulheres trabalham em média 7,5 horas a mais que os homens por semana. No que tange às atividades não remuneradas, mais de 90% das mulheres declararam realizar atividades domésticas
né, proporção que se manteve quase inalterada ao longo de 20 anos, assim como os homens, em torno de 50% apenas. Esse é um dado de 2017, extremamente recente. E nesse ponto, cabe chamar atenção para uma coisa que nós todas sabemos, que não estão envolvidas a questão daquelas atividades domésticas pós-trabalho remunerado. Então, quer dizer, nós realizamos inclusive uma dupla jornada, quando não uma tripla, né, jornada. E com relação ao rendimento percebido, também a questão é extremamente díspare, né? Então, homens brancos continuam com os melhores rendimentos, essa é uma pesquisa, então, do IPEA, seguidos de mulheres brancas, homens negros e, por fim, as mulheres negras, que estão na ponta. Isso apesar de que, proporcionalmente, o rendimento das mulheres negras tenha sido se elevado nos últimos anos. Ainda assim, a diferença é gritante e sem explicação. E isso se comparar a mesma função, né? Porque às vezes as pessoas dizem assim, ah, isso é mimimi. Não é bem assim, mas não, as pesquisas se dão comparando as mesmas profissões, né? Isso. E mesma escolaridade e mesma função. E a gente perde, Alessandra, para países assim, em desenvolvimento, outros países, por exemplo, como México, em alguns índices com Chile, então vários outros países. Então nós estamos realmente não na vanguarda, né? Nós estamos na retaguarda dessas questões. E só para finalizar, então, mais alguns números, no que concerne a participação das mulheres, por exemplo, em cargos gerenciais. E quando eu falo em cargos gerenciais, eu falo em cargos de liderança no setor público, como, por exemplo, diretoras, né, ou no setor privado, diretorias, gerências privadas. No Brasil, em 2016, e essa é uma pesquisa do IBGE, 60% dos cargos gerenciais eram ocupados por homens, e 39% ou 40% por mulheres. Além disso, a desigualdade entre mulheres pretas e pardas e homens pretos e pardos era maior do que entre mulheres brancas e homens brancos. E só para finalizar aqui, então, né, a tua pergunta, né, esse breve contexto aqui sobre gênero revela que, apesar de as mulheres formarem mais da metade, como tu tinha falado inicialmente, né, mais da metade da população brasileira, ainda são pouco representadas, estão sujeitas a uma série de limitações em termos de oportunidades e acessos, e daí a necessidade de criação e implementação de políticas públicas com o propósito de se alterar essas desigualdades, né, caminhando para a construção de uma sociedade um pouco mais justa, né, nesse âmbito. E aí, para finalizar mesmo, para falar da questão do padrão, se é algo aleatório, não, é importante ressaltar que esses exemplos, eles não são aleatórios, né, mas representam um padrão que também será repetido quando a gente aborda a questão mulheres e meio ambiente, que é o nosso tema de hoje. Sim. São dados que revelam o quanto a análise de gênero ela é determinante para o aprimoramento do cenário democrático brasileiro, né? Além da necessidade de se avaliar o caminho a percorrer para uma pretensa evolução político-cultural com relação ao tema. Então, eu acho que nós temos muito que caminhar ainda, muito que refletir, muito que discutir nesse âmbito. Sim, até mesmo para mudar questões que possam ser consideradas padrões culturais, como você bem falou, né? Ainda que seja um padrão cultural, a cultura é viva. E nós, mulheres, temos que nos unir para mudar essas questões de que são muito desiguais e muito injustas. Não há o que justifique, não há. E aqui, Paty, eu costumo dizer, quando a gente começou a unir dois movimentos que andavam em paralelo, o feminismo e o ambientalismo, né? Então a gente tem aí o ecoambientalismo surgindo, não surge agora, mas assim, um ecoambientalismo que tem ganhado força, né? E eu costumo dizer e gosto de frisar, quando a gente fala em valorização do feminino, nós não estamos falando em desvalorizar o masculino. Não é uma luta de nós contra eles, muito pelo contrário, né? É uma ideia realmente de nos unirmos para que haja justiça realmente, né? Que é o tema aqui da nossa conversa. Gente, muita gente entrou aqui, muita gente mandando oi. A Anne, o Jade, a
o Cris Vieira, o A Cris Vieira tem... Não, é o... Desculpa, gente, aqui às vezes é ruim de enxergar. Postura Sustentável, Ali Love Regi, sejam todos bem-vindos aí. E, Paty, me fala uma coisa. Você já começou a falar um pouco sobre isso, né? Sobre a questão de meio ambiente e desigualdade de gênero, né? Qual que é o diagnóstico atual no Brasil e, assim, quais são as perspectivas sobre esse tema da questão ambiental e de gênero no nosso país especificamente? Essa é uma questão um pouco mais afunilada, né, que a gente entra aqui para tratar a questão mulheres e meio ambiente. Como a gente falou de um quadro geral, de algumas estatísticas que comprovam, né, por órgãos oficiais, que nós temos menos oportunidade, que nós assumimos um encargo maior em termos de dia a dia, de trabalho. Em termos de meio ambiente, também tem uma pesquisa no IBGE que fala, por exemplo, que a mulher ela vive numa pobreza maior aqui no Brasil, né? E essa questão, nos países de desenvolvimento, é algo realmente mais forte. Com relação às mulheres na agricultura, quando a gente pensa em meio ambiente, isso está muito, muito próximo da questão da agricultura. Quando a gente pensa em agricultura, e sobretudo na agricultura familiar, a mulher também tem, em termos de pesquisas, tanto de órgãos oficiais quanto de órgãos não oficiais, ela também é desfavorecida. Então, o seu trabalho, ele não é um trabalho valorizado, é um trabalho que é considerado um trabalho doméstico, por mais que ela seja uma produtora rural, por mais que ela se empenhe, né, na fabricação de produtos artesanais, por mais que ela faça todos os bastidores, né, que chamam de bastidores, ou mesmo que ela tome a frente do trabalho, sempre o produtor rural, na maioria das vezes, é o homem. E isso é uma crítica feita por alguns autores que tratam desse assunto. E aí eu trouxe um dado para vocês do Censo Agropecuário, por exemplo, divulgado em 2017 do IBGE, que fala que a responsabilidade pela direção e estabelecimento agropecuário no Brasil é de 80,9% dos homens e apenas 19,6% das mulheres, ou seja, o homem ainda é o tradicional produtor rural. E isso, lembrando mais uma vez que é feito toda uma pesquisa mostrando que a mulher ela caminha lado a lado com este homem, né? Só que ela nunca recebe o título da produtora rural, enfim, para ela não cabe a questão da liderança e não cabe o coroamento em termos de protagonismo, ainda que ela seja a protagonista, né? Então é uma questão cultural, como a gente falou anteriormente, e que a professora Alessandra falou com toda a propriedade, que a cultura ela é viva e a gente precisa trabalhar muito para que ela se ajuste à realidade, né? Afinal de contas, a gente vive uma realidade extremamente arcaica e por uma contemporaneidade cheia de avanços, cheia de tecnologia, e a gente precisa caminhar também com essa tecnologia. O mundo ele não se torna moderno apenas pela tecnologia. Bom, tem uma crítica que eu acho muito bacana de uma agrônoma chamada Emma Siliprandi, que ela fala que, embora que o sistema jurídico brasileiro reconheça plenamente a igualdade entre homens e mulheres e condene quaisquer discriminações baseadas em sexo, dentro das famílias, nas comunidades e em muitas instituições, persiste a visão patriarcal de que o homem é o chefe da família. E essa visão ela é reforçada por práticas institucionais, né, sexistas, muitas vezes apoiadas por normas legais e pretensos regulamentos neutros, mas na prática são omissos com relação a gênero e contribuem para a manutenção de uma cultura excludente com relação às mulheres. Segundo essa pesquisadora, na agricultura, o papel das mulheres é de suma importância na produção de alimentos, como, por exemplo, na criação de pequenos animais, na preservação e adaptação de espécies, sobretudo na transmissão de conhecimentos sobre a produção e uso de plantas medicinais. E ela fala uma coisa muito importante, o trabalho das mulheres hoje na agricultura, Alessandra, é um trabalho que é uma atividade de resistência ao modelo produtivo baseado na monocultura e no uso intensivo de tecnologias e combustíveis fósseis. Mas, infelizmente, essas importantes atividades não são valorizadas socialmente, né, e são, ao contrário, são marginalizadas frente aos grandes cultivos, né, comerciais, que, sob a responsabilidade de homens, são considerados principais. Aí eu também poderia citar aqui
a questão dos resíduos sólidos, onde as mulheres participam em 70% no âmbito das cooperativas, isso aqui são dados também, né, oficiais. Trabalham com a questão da reciclagem no âmbito, tanto fora do âmbito doméstico quanto no âmbito doméstico. As mulheres são protagonistas, e quando eu falo que elas são protagonistas, são com relação a dados mesmo, né? Eu Falando... bom você trazer dados, Paty, porque, assim, realmente, né, dados científicos, nega-se muito a ciência, mas nós que somos estudiosas e as pessoas que estão ouvindo a gente conversar e que estão participando, é importante termos esses dados para ter a real dimensão do problema que nós precisamos nos unir para resolver, né? Uma coisa que me ocorreu quando você estava falando, desculpa eu te interromper, eu fiz uma live aqui há uns dias com a Karina, que é minha amiga, que é produtora de alimentos orgânicos. E eu comentava com ela que nós chegamos ao ponto de um dia, numa determinada, não vou falar o lugar, já ia falar o nome, né? Mas num determinado local, trocarmos sementes crioulas. E eram sementes crioulas orgânicas, e parecia que nós estávamos fazendo algo muito errado, porque essa cultura da monocultura, né? E a gente sabe que são os pequenos produtores também que produzem os alimentos que a gente come diariamente, as frutas, os legumes, as verduras, enfim, os tubérculos. Mas aí você falou disso, eu me lembrei da gente trocando sementes crioulas orgânicas como se fosse algo errado. E a gente não pode, isso é uma inversão de valores. E na agricultura também, Paty, você destacou muito bem a tecnologia, né? Porque poderia se pensar assim, bom, mas os homens, eles têm uma maior aptidão física para trabalho braçal, que demanda força bruta mesmo. Mas hoje, com a tecnologia e com as tecnologias, de modo geral, até isso estaria superado, né? Então, assim, seria algo além, para quebrar esses paradigmas mesmo, né? Eu lembrei disso tudo, até nem sei se você quer falar alguma coisa a respeito. A Márcia fez comentário aqui, pode falar. Você quer falar da Márcia primeiro? Uhum. A Márcia diz assim, poder cultural brasileiro, não? Na Europa, tivemos a Dama de Ferro, Margaret Thatcher, agora Angela Merkel. Aí ela continua, Michelle Bachelet do Chile, agora na ONU, a primeira-ministra da Nova Zelândia, que conseguiu em pouco tempo erradicar o coronavírus. E aí, assim, desculpa. E aí, assim, o que a gente tem é uma quantidade de mulheres protagonistas muito grande. E aí a Márcia está aí aplaudindo o protagonismo das mulheres, né? Desculpa te... Não, sem problemas. Aí, Alessandra, só falando aqui com a Márcia, então, viu, Márcia? Isso é quando nos dão a oportunidade. Acontece tudo de bom, né? Aliás, independente do sexo, a gente também não pode generalizar, né? Mas o que a gente se baseia, acho que a professora Alessandra Galli falou uma coisa muito importante, que a gente tem que ter uma baliza, né? A gente não pode falar as coisas porque a gente acha, né? Claro que a gente acha muita coisa, mas assim, em termos de acadêmicos, ou em termos assim, até de ter uma certa responsabilidade nas questões que a gente profere ou fala, é bom sempre se balizar em termos de estudos que são realizados por órgãos importantes, que trabalham, muitas vezes, exatamente para isso, para levantar diagnósticos e nos mostrar uma realidade um pouquinho aproximada do que essa realidade efetivamente ela é, né? Claro. E aí, só para terminar a tua pergunta do diagnóstico, Alessandra, porque eu acho muito importante, eu estava falando do Brasil até agora, os dados que eu estava falando eram IBGE, IPEA, e agora eu queria falar só no finalzinho da ONU, né, que é muito importante, que faz um trabalho bem interessante, que hoje em dia tem até aquele site ONU Mulheres, mas eu vou falar de um relatório que é de 2009, que foi um relatório que levantou muitas coisas interessantes.
e que fala, né, que as mudanças climáticas elas causam um amplo impacto no meio ambiente, influenciando o desenvolvimento social e econômico. Contudo, essas mudanças elas não se dão, os efeitos, de uma forma homogênea também. Né? Que os seus efeitos variam entre regiões, entre gerações, então algumas gerações não sofreram tanto esse efeito, né? O grupo de renda, se você tem mais ou menos dinheiro, e se você é homem ou mulher. Né? Então, as mudanças climáticas, os efeitos são diferenciados se você é homem ou mulher. Não sou eu que estou falando, é a ONU. Tudo bem, gente? Então, em razão, né, em parte, as capacidades adaptativas baixas também, os países em desenvolvimento também acabam sofrendo mais com as mudanças climáticas, segundo esse relatório da ONU de 2009. E as mulheres também, ainda segundo esse relatório, formam uma parcela desproporcionalmente grande dos pobres em países em todo o mundo. E nas áreas rurais dos países de desenvolvimento, elas são altamente dependentes dos recursos naturais locais, e a alteração climática atinge muito esses recursos. Então, elas enfrentam, segundo a ONU, desvantagens históricas que incluem, além de toda a questão do trabalho no rural, né, também o acesso limitado à tomada de decisões, como a gente falou anteriormente. E por fim, em termos de perspectivas, né, quais são as perspectivas que nós teríamos hoje sobre esse assunto de mulheres, meio ambiente, né, a questão de gênero, eu entendo que no âmbito das políticas públicas futuras, que seja em questões que envolvam, por exemplo, agricultura, resíduos sólidos, mudanças climáticas, entre outras, sempre será necessário uma análise de gênero a fim de que essas necessidades e prioridades das mulheres sejam levadas em conta, né? Não para privilegiá-las, não, como a professora Alessandra falou anteriormente, mas para ver quais são as dificuldades, se essas dificuldades são maiores ou menores, e ajustar essas políticas a fim de torná-las mais equânimes, mais justas, né? Porque se vários dados, né, do IBGE, do IPEA, do Oxfam, da ONU, dizem que as mulheres elas são mais pobres estatisticamente, elas suportam mais riscos ambientais, inclusive climáticos. Então, os governos, em termos de políticas públicas, deveriam pensar essas questões, problematizá-las, né, no momento em que estabelecem as políticas públicas. Perfeito, perfeito. E é aquilo que você falou, a gente precisa dar oportunidade, e nós, mulheres, precisamos criar essas oportunidades, né? Eu penso que a sororidade, esse apoio mútuo das mulheres, é o que vai fazer com que a gente vença, rompa essas barreiras. A Márcia comentou aqui, é verdade. E elas são competentes, né? É isso mesmo, porque não é você querer forçar uma situação, é por questão de capacidade, sim, mas também de oportunidade, porque por vezes é muito difícil as mulheres conseguirem atingir esses cargos, essas funções, enfim, que a nossa professora Patrícia, desculpa, que a nossa professora Patrícia falou e que a Márcia aqui também comentou, né? E, Paty, aí dentro desse contexto, né, o que seria, como que a gente explicaria o que vem a ser a chamada justiça ambiental e como as mulheres elas entrariam ou estariam inseridas nessa questão da justiça ambiental? Então, a justiça ambiental foi uma constatação do que a gente estava falando mais ou menos até agora, mas é uma constatação de que as mulheres, por serem mulheres, elas assumem riscos maiores do que os homens. Isso falando estatisticamente. E elas também têm menos acesso aos bens ambientais do que os homens. Então, chamaram isso de injustiça ambiental. Né? E existe uma pessoa bem importante, assim, que eu gosto muito, que é a professora Ria Serati, que ele enfatiza que se há uma diferença, né, nos graus de exposição das populações aos males ambientais, que isso não decorre de nenhuma condição natural, determinação geográfica, causalidade histórica, como a gente também já tinha falado antes, né? Mas de processos
sociais e políticos que distribuem de forma desigual a questão, né, da proteção ambiental. Então, só explicando de uma maneira assim bem didática, Isso. as pessoas por características determinadas, como, por exemplo, as pessoas mais pobres, ou as pessoas porque são mulheres, ou por uma questão de etnia ou de raça, enfim, elas são desfavorecidas, né? Mas não são desfavorecidas, segundo o professor Henri, né, por uma questão natural, né? Não é algo natural, é algo que foi produzido socialmente. E tem uma autora que ela fala da justiça ambiental de uma forma muito bacana, assim, né? E muito didática também, que é a Karen Bell. Essa pesquisadora, ela fala que a justiça ambiental ela pode ser definida como a realização de um ambiente saudável para todos, igualdade de acesso a bens ambientais, igualdade de proteção contra os danos ambientais, igualdade de acesso à informação ambiental, né, e participação igualitária na tomada de decisão ambiental. Então, para haver a justiça ambiental, precisa envolver igualdade de informação, igualdade, né, de tomada de decisão, de oportunidade para tomada de decisão e um ambiente saudável para todos. E igualdade no acesso aos recursos naturais mesmo, né? A gente vê muito isso na questão da água, né? E aqui nas lives que a gente conversou, várias amigas já destacaram, né? O quanto a mulher é prejudicada pela falta de acesso à água. A Sheila Tombeira, nossa também amiga, isso que eu ia falar no início, né? Nós somos amigas também da Associação dos Professores de Direito Ambiental do Brasil, a APRODAB. A Sheila Pitombeira contava pra gente outro dia, na live que eu fiz com ela, que as meninas chegam a ter o crânio afundado porque são, no sertão nordestino, porque são as que colocam a lata d'água na cabeça para ir buscar água. Então, isso impacta fisicamente na vida delas, né? Mas tantos outros exemplos, o próprio fato das meninas não terem condição de continuar estudando, né? Por vários outros aspectos, mas, enfim, acaba... Eu pensei também na questão da água, em relação até aos próprios ciclos menstruais das mulheres, por não terem o mínimo de condição de continuar frequentando a escola nesses períodos, por falta de acesso à água, por falta de acesso a absorventes íntimos e tantas outras questões, deixam de estudar. E aí deixa de estudar e aí começa um círculo vicioso, né, Paty? Então, são muitos os exemplos, né? Eu achei muito bacana isso. São 4 pontos, então, né? É o acesso à tomada de decisão, o acesso ao recurso natural em si, e tem mais 2, você falou. Você pode repetir, por favor? Com relação ao acesso aos bens, a proteção contra os danos, né, uma política pública que proteja efetivamente, igualdade de acesso à informação e participação igualitária com relação à tomada de decisão ambiental. Legal, legal. Que é o que as nossas agricultoras não têm, né, hoje. Sim, sim. E assim, tem toda uma questão que eu acho que não vale a pena a gente entrar aqui agora, né, Alessandra? Mas para quem for procurar depois, que é um processo típico do capitalismo e do patriarcado, né? Que a gente vem com essa cultura. Então, entendido, por exemplo, o patriarcado como um sistema social onde o homem mantém seu poder e privilégio em termos de liderança política, autoridade moral e controle de propriedades e chefias de família, isso há muito tempo. Né? Então, isso assim, é algo que está muito naturalizado na gente, naturalizado, inclusive, mesmo nas gerações mais novas. E essas questões de gênero, elas são pré-determinadas, são construídas histórica e socialmente, né? E eu acho importante uma coisa que essa estudiosa, essa pesquisadora, a Karen Bell, ela fala, que a injustiça ambiental, ou essa questão, essa desigualdade experimentada, né, pelas mulheres, é um ataque ao bem-estar psicológico, físico, econômico, social das mulheres. Né, e que a exploração das mulheres no trabalho, em casa, a divisão sexual do trabalho, né, ou seja, a mulher cuida da casa e o homem sai para prover, né, o alimento,
né? E a desvalorização das mulheres na sociedade restringe suas escolhas e mina sua capacidade de moldar a sociedade de acordo com as suas necessidades, com os seus desejos, né? Ou seja, nós somos limitadas de uma forma, de outra, e de outra, e de outra, e de outra. E só para finalizar mesmo, assim, essa tua questão, né, que se deveria adotar uma visão baseada não na semelhança, como tu falaste, a gente não quer ser igual aos homens, assim, no sentido de ser masculino, né? Mas nós deveríamos adotar uma visão de mundo baseada na diferença, de forma a fortalecer ou empoderar o grupo oprimido. O grupo oprimido aqui é uma linguagem que parece, mas é simplesmente dizer aquele que está sendo desfavorecido em termos, inclusive, de pesquisas, de dados, né? Sendo de suma importância que as estratégias ambientais devam incorporar a sua praxis, a relação opressor-oprimido, né? Problematizando as questões, as amarras sociais, desculpa, que as originaram, né, num processo de valorização da participação feminina em termos reais, conferindo eficácia, Alessandra, ao menos dos direitos já conquistados. Porque a gente sabe que assim, tem vários grupos feministas reivindicando direitos e tudo mais, mas assim, se nós pelo menos conseguimos fazer com que aquele artigo da Constituição que fala que não existe discriminação de raça, de gênero, de cor, se aquilo ali fosse válido, o que já existe fosse válido, nós já estaríamos muito bem. Né? Muito bem. Eu acho que é uma questão de eficácia de norma jurídica também. Claro, claro. Até porque a Constituição garante que todos são iguais perante a lei. Então, essa premissa básica. Mas também as políticas afirmativas podem ser tratadas aqui, né, Paty? No sentido de que, como você falou, precisamos efetivar estes direitos, né? Então, é preciso que se tomem medidas positivas e propositivas para se colocar em prática o princípio maior, que é o da igualdade, né? Afinal de contas, homens e mulheres têm plenas capacidades de fazer o que quiser, mas desde que haja realmente oportunidades e condições equânimes para isso, né? É muito importante. E ainda uma outra questão que você comentou comigo, que existem agora dois termos novos aí que estão relacionados com a questão da justiça ambiental, que é a interseccionalidade e a transversalização, né? Nossa, que palavrões! Vamos, por favor. Eu vou... Alê, eu vou tentar dissecar aqui muito, muito rapidamente, mas eu até toquei no assunto contigo anteriormente, porque são assuntos extremamente recentes e são importantes, assim, em termos de políticas públicas. Na verdade, eu não vou nem olhar aqui, eu vou falar para ti, assim, bem, de uma forma bem simples, o que é. Por exemplo, a interseccionalidade aqui, por exemplo, quando você vai tratar da questão ambiental e de quem está sofrendo um efeito ou outro efeito, você tem que ver quais são as características dessa pessoa ou por que ela está sofrendo mais ou menos efeitos. E se descobriu, por exemplo, que as pessoas pobres e negras são o fim né, da cadeia. Né? E eles acabam tendo um impacto muito maior com relação a questões ambientais e outras questões também. Então, por isso que essa teoria da interseccionalidade, que é tratada com muita propriedade pela Kimberly Williams Crenshaw, né, que é um dos grandes nomes hoje com relação a esse assunto, mas falando de uma maneira muito simplificada, é dizer que quando for estudar a questão de gênero, não basta estudar a questão de gênero para se ter uma ideia exata, né? Porque outras questões têm uma intersecção importante. Né? Não se pode tratar, por exemplo, um dos exemplos da Kimberly, é que uma mulher negra é como se fosse uma mulher branca, porque o fardo dela é muito maior. Só pelo fato da cor da pele. Ou então não se pode tratar uma mulher de classe média da mesma forma que uma mulher pobre, porque o fardo dela é muito maior, então a política tem que ser diferenciada. Sim.
E a questão da transversalização de gênero é uma questão que veio aí do exterior, veio lá da ONU, né, de uma grande convenção que foi a quarta Conferência Mundial sobre as Mulheres em 1995 em Beijing, e que é muito parecido com isso também, e que fala que as questões de gênero e as questões relacionadas a você ser uma mulher ou um homem precisam ser levadas em conta, e aqui é muito mais específico com relação ao gênero propriamente dito, precisam ser levadas em conta quando se fala de questões ambientais. Então, Ale, desde 95, que isso, os mais de 190 estados da ONU assinaram um documento como uma ação global admitindo que homens e mulheres são tratados de forma, eu acho que a gente, assim, muita gente não deve nem saber disso, né? São tratados de forma diferenciada, recebem impactos negativos em termos ambientais de forma, ou não, ou outros, de forma diferenciada, e por isso existe esse acordo, né, que foi firmado, essa plataforma de ação de Beijing, falando que o desenvolvimento sustentável, tão almejado pela ONU, e por alguns países, né, ele não se dará se não houver uma transversalização do gênero, que significa, de modo bem simples, você levar em conta as diferenças na hora de aplicar suas políticas públicas estaduais. Senão você estará fazendo uma política extremamente superficial e que não terá uma eficácia positiva, não terá uma eficácia no plano dos fatos, sendo que você aplica uma norma geral para todos como se todos fossem iguais e não são, né? Ou seja, faça um estudo, né? O recado que a ONU está dando aqui desde 95, governos façam um estudo para ver o retrato da sua realidade social, para ver o retrato dessas desigualdades, e aí sim formular uma norma que se adeque à sua realidade. E assim talvez ela pegue, né? Porque com essas normas que nós temos hoje, é um pouco difícil. Com certeza, com certeza. A Luciane Tripp, a nossa amiga querida, está dizendo verdade. É importante e necessária a observância da interseccionalidade na elaboração de políticas públicas. E é interessante, na live passada, a Beatriz Cobo de Lara, que foi minha aluna, minha amiga, ela comentou assim, falando sobre a questão das mulheres e tal, de gênero, ela comentou assim, que ela via como uma necessidade também de ação, então um direito, mas também um dever das mulheres de agir. Mas é perfeito isso, essa interseccionalidade, essa transversalização. Porque é muito fácil para nós, que somos mulheres brancas, que tivemos um nível de acesso a todas as garantias fundamentais que a Constituição nos prevê, tivemos escola, tivemos casa. Para nós, a situação da justiça ambiental, ela é absolutamente diferente, como você falou, do caso de uma mulher negra ou de uma mulher em situação de vulnerabilidade social extrema, uma mulher que esteja na rua. E às vezes as pessoas falam morando na rua, ninguém mora na rua. A pessoa está num grau de vulnerabilidade extremo estando na rua. E o fato de ser mulher também traz aí as suas dificuldades e peculiaridades, né? É muito interessante isso. Legal. E, bom, e como é que a gente muda isso, então, Paty? E assim, uma mensagem final, porque o nosso tempo está quase encerrando aí, uma mensagem de empoderamento mesmo das mulheres, né? O que nós podemos, como nós podemos contribuir ainda mais com essa, para romper esses laços culturais que são anacrônicos e que por vezes nós mesmos reafirmamos, né? Com pequenos hábitos, enfim, com pequenas manifestações mesmo, né? Que acabam se tornando cultura, e, enfim. Falei, não disse nada. Quero que você me ajude, prof, por favor. Imagina. Ale, não, eu queria fazer primeiro um gancho rápido de 2 minutos
sobre o Aham. que tu falaste, que eu achei muito importante, assim, nós somos mulheres brancas, não, assim, classe média, média baixa, mas enfim, que teve, por exemplo, minha família, todo mundo teve que dar um duro para estudar, então eu vejo muita gente falando assim, a gente tem um duro para estudar, então todo mundo pode dar um duro, né? E aí vai e vence. E assim, como eu vejo que isso é uma ilusão grande que nós temos ainda enquanto sociedade. Esses dias eu estava numa reunião, por exemplo, numa reunião colegiada, e eu falando assim, olha, nas audiências públicas, né, hoje em dia, que agora são virtuais, as pessoas não conseguem ter um acesso como nós. Aí as pessoas argumentaram da seguinte forma, não, mas hoje em dia todo mundo tem celular, né? Ah, Todo mundo tem celular. Aí eu falei, não, todo mundo tem celular, mas quem tem dinheiro em época de Covid, está recebendo aqueles R$ 600 realmente porque precisa, está desempregado há 5, 6 meses, sei lá, né? sim, E pode pagar um plano de dados ali. Quem sim, pode pagar um plano de dados para durar uma reunião 1 hora? Então, claro. quer dizer, limita o acesso? Não limita? Agora, as pessoas eu percebo, não é por maldade, eu acho, mas elas não conseguem visualizar, né, que isso limita o acesso de outras pessoas, né? Não limita o dela, funciona muito bem, né, em termos para quem tem acesso à internet, um plano de dados, uma internet boa, enfim, né? Mas assim, o que eu poderia dizer, assim, em termos da questão que tratamos hoje aqui, né, é que assim a gente tem um processo lento, né? Hoje, assim, eu vejo de mudança de padrões culturais de gênero, mas existe sim uma mudança, a gente precisa admitir, que amenizou algumas barreiras. Por exemplo, a mulher hoje ela tem mais acesso ao mercado de trabalho do que no início do século passado, né? A escolaridade, o IBGE tem também, e o IPEA tem pesquisas, a mulher ela tem uma escolaridade maior, né? Então a gente teve alguns avanços que precisam também ser vistos, né? Reconhe- Com, oi? Precisam ser reconhecidos também como vitória. Recon- Com certeza, porque afinal de contas a luta das nossas antecessoras não poderia ter sido em vão, né? Então, a gente só precisa dar continuidade. E, assim, contudo, né, as desigualdades postas e impostas socioculturalmente, as mulheres ainda dificultam suas trajetórias, né, tornando-as mais árduas, injustas, num sistema de opressão estruturada que termina por influenciar a própria questão do meio ambiente. Então, essas diferenças que foram moldadas pela história, que foram socialmente construídas, né, onde foram estipulados papéis e oportunidades para homens, isso aqui é para homens, isso aqui é para mulheres, né? A prática cotidiana e a interação com o meio ambiente, a mulher assume uma importância, né? Pelo que eu li, assim, quando eu fui convidada por ti, eu vi a importância do protagonismo da mulher na questão do equilíbrio ecológico. Alessandra, com relação à reciclagem, com relação ao cuidado com o meio ambiente, com relação à agricultura. Então, a mulher ela é extremamente aliada do equilíbrio ecológico. Em compensação, elas são as que têm menos oportunidade e menos acesso e mais riscos, assumem mais riscos ambientais pelos dados da ONU, do IBGE também. Então, a injustiça ambiental de gênero, ela não combina, ela não se coaduna, né, com os aspectos contemporâneos, assim, que pretendam padrões aceitáveis de evolução histórica, cultural e sociológica. Ou seja, como eu falei inicialmente, a questão da mulher hoje, ela não combina com a contemporaneidade, ela não combina, né, com a pós-modernidade, assim, com esse desenvolvimento tecnológico estrondoso. Então, nós precisamos superar essas questões. E a superação dessas questões, ela se dá com o quê? Com muita informação, isso falando só em princípio, né? A gente poderia falar muito tempo sobre isso, mas só para terminar, eu acho que com muita informação, conscientização e com a questão do próprio exemplo, porque a questão do patriarcado, do machismo e as questões que envolvem toda uma cultura que não é só brasileira, é uma cultura mundial, elas são também propagadas pelas mulheres, né? E por mim
também em alguns momentos, né? Mesmo que tenha informação, então, além da informação e da conscientização, nós precisamos nos policiar. Desculpa a expressão, porque fomos criados, minha mãe e meu pai são maravilhosos, mas por pais, avós, bisavós, machistas, né? Porque era muito natural, foi tudo muito naturalizado. E hoje a gente percebe que isso não é necessário, não é. O mundo vai ficar muito melhor, né? Com menos desigualdade, com mais oportunidade, né? E com mais esclarecimentos. Assim, eu acredito muito nisso. Então, essa mensagem que eu gostaria de dizer, sem tentar desvendar nada, né? Mas assim, uma impressão que eu acho que falta muita informação, muita conscientização, né? E muito policiamento. Sabe que você falando isso me lembra da nossa amiga Eliane Moreira, com quem eu fiz uma live aqui também, que ela disse assim, as nossas avós nos deram o voto, as nossas mães... Não, a frase não é da Eliane, eu tô misturando as estações, mas tem uma frase que diz, as nossas avós nos deram o voto, as nossas mães nos deram o divórcio. E aí a Eliane Moreira diz assim, e nós, a nossa geração, aprendeu que a gente não precisa competir. Então, isso que você está dizendo, que a gente também precisa se policiar, porque a gente entra na lógica ilógica, irracional da competição, que tem muito dessa coisa tóxica mesmo, a gente precisa se policiar realmente para a gente admirar as mulheres, valorizar em tudo, ver beleza no modo de se vestir, no batom que usa, na roupa, enfim. E aí é o que a Luciane está falando aqui para a gente, a própria sororidade, né? A Luciane está dizendo assim, por questão de sororidade e empatia, nós mulheres temos que lembrar dessas especificidades que atingem as mulheres. Fantástico este debate dado hoje aqui. Parabéns para ambas, para mim e para você. A Anne também está dando os parabéns a Bia e a Lê pela live. O Cris Vieira está dando oi também. E eu penso que assim, com essa mensagem a gente cumpre aí o nosso objetivo de falar sobre justiça ambiental e as mulheres e deixando realmente essa ideia de sororidade, de empatia. E eu penso que a empatia aqui é talvez o melhor resumo de tudo, que não é só uma questão de gênero, é empatia pelo outro, seja o outro quem for. Mas em especial pelas mulheres, né? Em especial pelas mulheres que sofrem essas justiças ambientais aí tão severas. Tati, é isso. Você quer falar mais alguma coisa, minha amiga? Nós temos mais alguns minutinhos. Bom, eu só quero te agradecer, né? Foi muito agradável essa hora passar aqui contigo. Eu já sabia disso, né? Na hora que eu aceitei, eu pensei, nossa, vai ser muito agradável estar com a Alessandra, porque, enfim, o assunto é muito importante, né? E a Alessandra conhece, ela é muito delicada, muito sensível com relação a esses assuntos. Então, assim, só tenho a agradecer. Obrigada para ti, obrigada pelo convite, profundamente. Obrigada a todos que nos assistiram, né, e participaram também de alguma forma desse debate. Que bom, isso. Obrigada a todos e todas. E que bom, então, Tati, muito obrigada. Daqui uns dias, na nossa próxima live, eu ia falar na semana que vem, porque ultimamente eu ando perdida com os dias da semana, mas não é esta semana, no domingo. Eu vou conversar com a Glaucia, também é uma querida amiga, super, ultra, mega presente, sobre as questões de design e do feminino e da cultura de desenvolvimento sustentável, um bate-papo que eu tenho certeza que também será muito prazeroso. Então, minha gratidão, agradeço muito, parabéns pelo seu trabalho, parabéns por toda a produção intelectual e pelas lutas, né, pelas atividades reais. Vamos empoderar aí cada vez mais as mulheres. Obrigada, Pati. Um beijo grande. Beijo a todos e até a próxima. Valeu. Obrigada. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau.